Graça e paz a todos os irmãos que nos acompanham semanalmente pelas redes sociais. E nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para apresentarmos, estudarmos juntos a lição de número 3 do terceiro trimestre de 2016 da revista Compromisso, que tem por título A História da Igreja. Nós estamos estudando nesse trimestre toda as lições, são 13 lições referentes à Igreja de Cristo implantada na Terra, certo? A revista é essa aqui, revista Compromisso, certo? Da Escola Bíblica Dominical Adultos, da denominação Batista. E a nossa terceira lição desse trimestre, o título é A História da Igreja, certo? Então, o texto áureo para a nossa lição de hoje é Atos, capítulo 28, do verso 30 ao 31, que diz assim: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então esse texto ele relata com muita propriedade o trabalho e aquilo que Paulo, ele juntamente com os outros apóstolos, os outros discípulos, ele fez em prol da Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra, né? Então, no decorrer da lição, a introdução diz assim: a história da Igreja cristã tem suas primeiras narrativas no livro de Atos dos Apóstolos. Perseguida primeiramente pelos judeus, depois encontra uma tenaz oposição da parte do Império Romano, que fez de tudo para acabar com o cristianismo dentro de seu território. Daí, Edward Gibbon, famoso historiador inglês, na sua singular obra O Declínio e Queda do Império Romano, ter mostrado como o poderoso Império Romano se desintegrou, invadido pela violência aberta e minado por uma lenta decadência. Entretanto, quando a perseguida igreja cristã, uma religião pura e modesta triunfou em meio à oposição sofrida sobre as ruínas do Capitólio e sobre o início dessa invencível igreja que estudaremos nessa lição. Então, o que a introdução da lição aqui nos diz é o seguinte, que diante de todas as tribulações, perseguições, problemas, dificuldades, a Igreja do Senhor Jesus ela continuou firme, independentemente das circunstâncias, certo? As circunstâncias foram várias, na verdade, né? Que nos fala aqui sobre uma forte oposição sofrida sobre as ruínas do Capitólio. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o Capitólio, na verdade, ele era uma das colinas, né, um dos montes, vamos assim dizer, que fica ao redor do Vaticano. E do topo desse monte, chamado Capitólio, existia uma planície, fizeram uma planície, aplanaram o topo do monte, onde ali eles fizeram um templo ao deus Júpiter. E nesse templo existiam muitas e muitas imagens de escultura de outros deuses. Então o que é que acontece? Os discípulos, né, e Paulo também foram ao Capitólio e ali, sobre oposição, também pregaram a Jesus e ao crescimento da igreja. Então essa é a nossa introdução. O primeiro ponto da lição diz assim: do começo em Jerusalém a Antioquia. A igreja no dia de Pentecostes, conforme Atos 2, já inicia com os quase 3.000 acrescentados à comunidade de discípulos que perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma coisa que eu gostaria de que os irmãos prestassem atenção é o seguinte: a igreja, mesmo diante de muita pressão, mesmo diante de muita tribulação, a igreja ela crescia constantemente. Para os irmãos terem uma ideia, a lição já nos diz que ela começou com quase 3.000 acrescentados na comunidade dos discípulos. Quase 3.000 pessoas já estavam acreditando e crendo que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, que Jesus tinha ressuscitado e que Jesus tinha deixado uma ordem,
para que os discípulos fossem e pregassem o Evangelho. Eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos, tá? Eles não perseveravam nos ensinos de fulano ou cicrano. Não. Nos nossos dias de hoje, o que a gente vê de muita coisa absurda é que as pessoas elas continuam e perseveram nos ensinamentos de qualquer um. Chegou e disse que é crente, chegou e disse que é discípulo de Cristo, chegou e disse que é de uma igreja evangélica. Muitas vezes as pessoas não querem nem saber qual a origem da igreja, se a igreja é uma igreja genuinamente evangélica ou não. As pessoas já estão ali seguindo e muitas vezes crendo em heresias citadas por aquelas pessoas que supostamente são discípulos de Cristo. Mas essa igreja, elas perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é o seguinte, é que a igreja ela precisa ter comunhão. Não se pode ser igreja isolado. Como alguns por aí hoje, chamados desigrejados, dizem que assistem cultos pela internet, que participam de cultos, vão a cultos ao ar livre, não tem um tempo para se reunir, não tem uma identidade. Meus irmãos, igreja precisa de comunhão. Então, igreja precisa de ensinamento, igreja precisa de comunhão e no partir do pão e nas orações. Resumindo, é necessário comunhão com os seus irmãos. A Bíblia diz que eles perseveravam unânimes no partir do pão e nas orações. Para os irmãos terem uma ideia, lá em Atos 2,42, diz que os mais pobres ajudaram aos pobres daquela época. Então, eles se juntavam e ali eles conseguiam subsídios e mantimentos, e a Bíblia diz que não existia escassez de nada entre eles. Então, um dos principais significados de ser igreja é esse: comunhão entre os irmãos. E nas orações. Como é importante as orações na vida de cada um de nós. Como é importante cada um de vocês que estão me vendo agora disserem: eu vou orar pelo irmão Davi, eu vou orar pela família dele, eu vou orar pelas postagens, eu vou orar para que Deus dê mais sabedoria e entendimento. É muito importante as orações. Então aquele povo, eles entendiam o que realmente era ser igreja. Pouco tempo depois já se esboçam as primeiras perseguições. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, independentemente das perseguições, tá? Muitos ouviram a palavra e creram. E o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. Imagina aí, perseguição, sofrimento, angústia, né? E o número de 3.000 foi para quase o dobro, foi para 5.000 almas. Está lá em Atos 4, versículo 4. No entanto, a perseguição aumenta e já temos o primeiro mártir, Estevão, conforme registro em Atos 6, de 8 a 15 e em todo o capítulo 7. Então, a perseguição aumentou, mas a partir do momento que ela aumentou, já surgiu o primeiro mártir, já surgiu aquele que estaria encabeçando a igreja de Jesus naquela época. Já estaria aquele que estaria dando exemplo e testemunho da igreja de Cristo, que seria Estevão, o primeiro mártir. Mas o evangelho é pregado e a igreja avança até Samaria. Atos 8, de 1 a 25. E o diácono Filipe sai de Samaria e evangeliza um alto funcionário da Etiópia. Está lá em Atos 8, 26 a 39. Para o historiador Justo Gonzalez, a igreja da Etiópia, uma das mais antigas do mundo e que tem milhões de membros, afirma que sua origem está precisamente nesse encontro entre Filipe e o eunuco etíope. Na leitura de Atos 8, vimos que a perseguição dispersou os crentes de Jerusalém para a Judéia e Samaria, pois parece que os cristãos se esqueceram da grande comissão de Jesus, está lá em Mateus 28, 19 e 20, quando ele disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eles estavam fixos em um só lugar. Mas foi necessária a perseguição para que eles se expandissem e levassem o evangelho também às outras nações, tá? A igreja ainda centrada em Jerusalém é agora levada a pregar aos gentios, conforme relata em Atos 10. Quer dizer, a igreja estava num lugar só, né? E por causa da perseguição ela foi, na verdade, induzida a pregar às outras nações.
a pregar aos gentios também, né? As outras nações, conforme relato de Atos 10. Conforme ainda Gonzalez, seria só depois do episódio de Pedro e Cornélio que os líderes da igreja de Jerusalém chegariam à conclusão de que Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Então eles tinham uma ideia, eles não tinham ainda a ideia de expandir para outras pessoas. Eles acreditavam que só eles, daquela região de Jerusalém, daquela região da Judéia, eles poderiam aceitar a Jesus e eles poderiam vivenciar uma vida diante de Cristo. A partir do momento que Pedro se encontrou com Cornélio, que Pedro teve aquela visão, que Cornélio foi avisado através do anjo que precisaria chamar a Pedro, e eles se encontraram, e Pedro disse aquela famosa frase quando diz assim, vejo por certo que Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz de maneira nenhuma. O que acontece é que nós muitas vezes somos egoístas e queremos somente aquilo para nós. Não compartilhamos aquilo que aprendemos com os outros, não compartilhamos aquilo que aprendemos com a palavra, não compartilhamos as experiências que outros... Não, porque nós queremos só para nós, queremos só aquilo para nós. E aquilo ali chama-se egoísmo. Então precisamos expandir, precisamos falar do amor de Deus às outras pessoas, independentemente de quem elas sejam. O segundo ponto da lição diz assim, da expansão a partir de Antioquia. Antioquia da Síria, conforme Atos 13, torna-se um centro de expansão missionária. Foi lá que os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez, Atos 11, 26b, talvez a título de zombaria. Eu não acredito que seja através de título de zombaria. Não acredito. Eu acredito sim que lá em Antioquia, como a própria palavra diz em Atos 11, verso 26b, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então isso dá a entender que se pareciam com Cristo, se vestiam como Cristo, falavam como Cristo, andavam como Cristo. Eu entendo dessa forma. Entendo que pela primeira vez alguém disse, lembram-se de Elias, lembram-se de Eliseu? Aquela mulher nunca tinha visto Eliseu, mas quando Eliseu chegou na cidade foi que ela disse, eis o homem de Deus. Parecia-se com Deus, em termos de integridade. Aqueles homens pareciam-se com Jesus, viviam Jesus Cristo. Então, por isso, foram chamados de cristãos. A narrativa resumida de Atos 11, 19 e 20 aponta a perseguição que se seguiu à morte de Estevão, que levou muitos discípulos até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas a pregação ainda se destinava apenas aos judeus. Os provenientes de Chipre e Cirene, região do norte da África, presentes em Antioquia, anunciaram o evangelho também aos gentios. Lucas destaca que ali em Antioquia a mão do Senhor era com eles e que prova pelos que creram e se converteram ao Senhor. Então a igreja ela tinha também a marca da presença de Deus. Ela tinha a marca da presença de Deus, através até das pessoas que se convertiam, e não eram poucas. Está lá em Atos 11, 21. Gostaria de fazer um destaque a um dos personagens marcantes do livro de Atos, no caso Barnabé, que recebeu o convertido Saulo em Jerusalém e o apresentou aos demais da igreja. Está lá no verso 9, no capítulo 9, verso 27. Barnabé e Saulo, agora Paulo, foram separados pelo Espírito Santo da igreja de Antioquia para realizar a primeira viagem missionária. Então, os irmãos sabem que houve aquela separação entre Paulo e Barnabé para que eles fossem pregar o evangelho em lugares distintos. Eles não foram juntos, eles foram divididos para que um pregasse o evangelho em cada situação. O terceiro ponto diz assim, os resultados da primeira viagem missionária, está lá em Atos 13, de 15 a 35. Fruto da visão missionária da igreja em Antioquia da Síria, a primeira viagem missionária entre 46 e 48 depois de Cristo, inicia com o envio de Paulo e Barnabé, Atos 13, de 1 a 4, os quais pregam aos judeus de Salamina, versículo 5. De lá, atravessaram quase 150 quilômetros até Pafos, a capital onde evangelizaram Sérgio Paulo,
cônsul romano da ilha, chocando-se, entretanto, com a oposição. Então eles percorreram aproximadamente 150 quilômetros para evangelizar uma pessoa. Entendam bem, eles percorreram 150 quilômetros para evangelizarem uma pessoa, não uma pessoa propriamente dita. Eles ultrapassaram esses 150 quilômetros, andaram esses 150 quilômetros, percorreram 150 quilômetros para anunciar o evangelho àquela região. Porém, o Espírito levou eles até Sérgio Paulo, que ele era um procônsul romano da ilha. Era uma alta autoridade. Era um alto nome naquele lugar. E foi evangelizado e foi alcançado pelo evangelho através daqueles servos. Com a oposição diabólica do mago Elimas, o Bar Jesus, talvez um guru espiritual, que já se via sem seu cliente importante. Então, esse Bar Jesus, esse Elimas, o que foi que ele fez? Ele começou a incitar a perseguição mais ainda aos discípulos, aos crentes, porque ele viu que foi tirado do seu poder um dos seus clientes preferidos e de poder aquisitivo alto, que foi justamente Sérgio Paulo. Então ele começou a perseguir também, a incentivar a perseguição à igreja. Está lá em Atos 13, de 6 a 12. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, calou o falso profeta judeu sobre quem veio repentino juízo de Deus e que o levou a procônsul o procônsul a crer. Está lá no verso 12. A seguir, Paulo e seus companheiros vão para Antioquia da Psídia. Não confundir Antioquia da Síria com Antioquia da Psídia, certo? Paulo e seus companheiros vão para Antioquia da Psídia, onde ele prega numa sinagoga, cumprindo seu chamado para pregar a judeus e gentios. Está lá em Atos 9, 15. O resultado foi uma porta aberta ao evangelho em que muitos judeus e gentios devotos queriam saber mais e seguiam Paulo e Barnabé. Está lá em 13, 42 e 43. Certo? As pessoas tinham curiosidade em saber que Jesus era esse que eles pregavam. No sábado seguinte, quase toda a cidade parou para ouvir a palavra de Deus. Mas a oposição continua, está lá no verso 45 do capítulo 13. O que os leva a concentrar a evangelização aos gentios. Verso 46 e 48. Apesar de toda oposição, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quanto mais perseguiam aquele povo, quanto mais perseguiam eles, quanto mais eles sofriam, eles se tornavam mais cheios de alegria e cheios do Espírito Santo de Deus. A oposição levou os missionários a Icônio, onde uma grande multidão creu, Atos 14, 1. Tal sucesso, entretanto, foi acompanhado de intensa perseguição, sempre perseguição, versículos 4 e 6. Na vizinha cidade de Licaônia, a cura de um deficiente físico levou o povo a acreditar que Paulo e Barnabé fossem deuses em forma humana, mas eles protestaram veementemente. Quando Paulo e Barnabé chegaram numa determinada cidade, nessa Licaônia, aquelas pessoas, quando viram eles curar um cego, começaram a entender que eles eram deuses em forma de humanos. E começaram a se prostrar diante deles. Não, nós somos homens igual a vocês. Aí começou também a pregar o evangelho através disso. Está lá no capítulo 14 de Atos, do 8 ao 18. Em Derbe anunciaram o evangelho e lá fizeram muitos discípulos. Está lá no verso 21. Retornando a Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, renovando o ânimo dos discípulos. O verso 22. E nomeando pastores para as igrejas. Verso 23. De volta para Antioquia da Síria, de onde foram enviados, e deram relatório à igreja. Está lá no verso 27. Então, por onde eles passaram, eles iam acrescentando pessoas à igreja. Inclusive, nesse caso aqui, eles já foram nomeando pastores para que ficassem tomando conta daqueles rebanhos. O quarto ponto da lição diz assim: os resultados da segunda viagem missionária. Está lá em Atos 15, 36 e 18, 22. Na segunda viagem, 45 a 52 depois de Cristo, a equipe se divide devido a um desacordo entre Paulo e Barnabé. Agora já começou a coisa a dificultar. Eles tinham perseguição somente daqueles que não conheciam a Jesus. Aqui já teve uma separação entre Paulo e Barnabé devido a um conjunto de ideias. Eu quero dizer aos irmãos que muitas pessoas têm dúvida nessa questão aqui e disseram que Paulo e Barnabé foram as tapas. Não é isso. Eles tiveram um desentendimento intelectual.
Eles tiveram um desentendimento de ideias, não desentendimento para agressão física, certo? Está lá em Atos 15, 36 e 40. Levando consigo seu sobrinho Marcos, e foi para Chipre, Paulo, tendo escolhido Silas, passou pela Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas. Ele foi para a Síria e Sicília, mas ele foi com o objetivo, fortalecer as igrejas que já estavam ali instaladas. Está lá no verso 41. Em Listra, Paulo conheceu o jovem Timóteo, que o acompanhou como líder em treinamento para o ministério. Está lá em Atos 16, de 1 a 3. Como o Espírito Santo é quem dirige os missionários, olha bem isso aqui. O Espírito Santo é quem dirige os missionários. Quando Paulo segue para Éfeso, o Espírito Santo tinha outro propósito. Está lá no verso 6 e 7. Que era enviá-los para a Macedônia. Versículos 8 a 10. Deus, na sua soberania, fechou portas na província da Ásia para que o evangelho chegasse à Europa nesse tempo. Então, eles iam fazer determinada coisa, né? Ele conheceu Timóteo, Paulo conheceu Timóteo, né? E o Espírito dirigiu ele para Éfeso. Eles iam para outra localidade, porém dirigiu para Éfeso. O Espírito tinha outro propósito, que era enviá-los para a Macedônia. Eles iam para Éfeso, porém o Espírito disse, não, vocês não vão para Éfeso, vocês vão para a Macedônia, porque a obra está sendo feita lá, será feita lá. É curioso destacar, a partir do verso 10, que a narrativa passa da terceira pessoa do singular para a primeira do plural. Né? Cremos que Lucas, o autor de Atos, juntou-se a Paulo, Silas e Timóteo nessa ocasião, indo para Filipos, cidade mais importante da Macedônia. Permaneceram ali por alguns dias, está lá no verso 12. Então aí já se juntou Paulo, Silas, Timóteo e possivelmente Lucas. Lucas estava presente nessa ocasião. Permaneceram ali por alguns dias, verso 12. Dos versículos 13 a 15 temos um relato acerca de Lídia, a primeira convertida na Europa. A primeira mulher convertida na Europa. Após um tumulto em Tessalônica, Atos 17, de 1 a 9, Deus reserva uma surpresa agradável para os missionários, pois os de Bereia, diferentes dos de Tessalônica, examinavam as Escrituras para comprovar o que se pregava. Olha como é importante. Nós vemos que até esse episódio, Paulo e os demais, eles pregavam o Evangelho, mas não existe relato de que ninguém examinava as Escrituras. Ninguém. Acreditavam piamente naquilo que eles pregavam. Já nesse ponto aqui, né, os bereanos, na verdade, eles já começavam a examinar as Escrituras para comprovar o que eles pregavam, para saber se o que eles estavam pregando era correto. Isso é um erro muito frequente nos nossos dias de hoje. As pessoas abrem igrejas, as pessoas abrem templos, colocam o nome que querem, não tem denominação, não tem registro, não tem nada. Coloca meia dúzia de cadeiras e todo mundo já vai para lá ouvir o que aquelas pessoas estão falando e muitas vezes nem sequer eles examinam as Escrituras para saberem se aquilo que está sendo pregado e falado é da forma correta. Depois temos Paulo em Atenas com o seu famoso discurso aos intelectuais no Areópago. Lembram daquela ocasião, né, que Paulo entrou lá, encontrou vários altares e tinha um altar ao Deus desconhecido. E ali ele resolveu pregar também a Cristo. Com um resultado desanimador se comparado com o de Coríntio, Atos 18, de 1 a 17, onde houve verdadeiro êxito que levou Paulo a permanecer ali. Paulo ele permaneceu em Atenas por alguns dias para pregar o Evangelho a mais pessoas que ali ele pudesse encontrar. O quinto ponto da lição diz assim, os resultados da terceira viagem missionária. Está lá em Atos 18, 23 e 21 a 26. A saída de Paulo de Antioquia marca o início da terceira viagem missionária, passando pela região da Galácia e Frígia. Atos 18, 22 a 23. Depois, inicia um abençoado ministério de quase 3 anos em Éfeso. 19, 1, 41 e 20, 31. Uma das cidades de maior influência e centro da cultura grego-romana, em Éfeso, Paulo encontra alguns discípulos que não conheciam a obra do Espírito Santo, Atos 19, de 1 a 7. Depois de pregar e enfrentar a oposição dos descrentes, separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Paulo ele tinha também, separou os discípulos, instruindo diariamente, viu? Não deixou ninguém
sozinho lá não. Verso 9. Onde talvez fosse um salão alugado para multiplicar discípulos treinados para a evangelização. Lucas registra. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor, está lá no verso 10. O ministério em Éfeso se caracterizou por ensino sistemático das Escrituras. Está lá em 20, de 18 a 21. Milagres extraordinários, 19, de 11 a 12. E enfrentamento contra forças malignas de feiticeiros, 19, de 13 a 19. E da idolatria, 19, de 23 a 41. Após um encontro emocionante com os anciãos de Éfeso, Atos 20, de 17 a 38, e predições sobre sua prisão, Atos 21, Paulo retorna a Jerusalém, onde um tumulto na igreja, na área do templo, Atos 21, de 27 a 30, o leva à prisão e julgamento em Cesareia, diante das autoridades romanas. Então você vê que Paulo, ele não parou de forma nenhuma. Perseguição, ele soube até de sua morte, ele soube até de um mandado de morte que tinha sobre ele, mas mesmo assim, ele não parou de forma alguma. A conclusão da nossa lição diz assim: a igreja cristã nasceu para ser indestrutível e vitoriosa. Apesar de toda a oposição arquitetada sob a direção do Espírito Santo, a igreja de Antioquia se torna um exemplo de expansão missionária para nós. A separação entre Paulo e Barnabé, sem ser o ideal para um projeto missionário, é o caso de Deus transformar o mal em bem. Vejam bem, a gente pensa que a separação dos dois foi para o mal, porém foi para bem. Deus soberanamente permitiu a separação da equipe missionária para que o evangelho fosse pregado em mais lugares. Se eles ficassem juntos, não teria como eles evangelizarem todas aquelas áreas. Mas a partir do momento que se separaram, eles conseguiram o objetivo, que era evangelizar a toda criatura. A escola de Tirano talvez seja o primeiro exemplo de uma igreja a usar estratégia para treinamento de discípulos multiplicadores. Isso nós não queremos dizer que é para ninguém estar brigando, ninguém para estar se separando, ninguém para estar... Não, de forma nenhuma. Isso foi uma estratégia do Espírito Santo para que houvesse aquela separação, para que eles se separassem e pudessem pregar a mais nações para a glória de Deus. Então essa foi a nossa lição de hoje, uma lição muito boa de se estudar, uma lição bem interessante. Peço que vocês possam ir à escola bíblica dominical no domingo, certo? Possam estar preparados, possam estudar a lição, certo? Eu hoje não coloquei a lição na TV, porque é uma lição muito ampla, tinha muita coisa, não daria para ver também daqui, mas eu acabei lendo toda a lição e espero que você tenha entendido, espero que tenha ajudado, certo? Espero que você tenha, através do Espírito Santo, entendido aquilo que Deus quer falar através dessa lição e que no próximo domingo, nesse domingo agora, nós possamos, com alegria e inteireza de coração, analisarmos as Escrituras Sagradas juntamente com os nossos irmãos e aqueles amigos que estarão presentes na Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Então eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, peço que os irmãos continuem orando por mim, peço que os irmãos continuem acompanhando os nossos vídeos e peço que os irmãos também possam estarem curtindo, né, no YouTube, né, acompanhando, compartilhando também no Facebook, né, para a honra e glória do nosso Deus. Então que Deus nos abençoe e nós possamos ter uma vida que honra e glorifique o nome de Deus. Que Deus nos abençoe.